Placar Apoio Mineiro oferece. Estamos na final. Cabeça fria de Vasco 1, Atlético também 1. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossari. Está no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo. Cabeça fria desse empate de ontem em São Januário entre Vasco e Atlético, que nos classificou para a final da Copa do Brasil pela quarta vez na história, quarta vez em 11 anos, né? O Atlético finalista em 14, ganhando do rival na final. Finalista em 16, perdendo para o Grêmio. Finalista em 21, ganhando o título em cima do Atlético Paranaense. E agora finalista em 2024, vai jogar contra Flamengo ou Corinthians. No momento que você está vendo esse vídeo, de repente já até saiu o finalista. Mas no momento que eu estou gravando ainda não sei quem será o nosso adversário aí na final. Muita coisa para a gente analisar desse jogo. Antes de a gente falar da partida, peço a você que deixe o like nesse conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Tem canal de cortes também, o link está na descrição. Considere se tornar sócio do canal. Tem um botão Seja Membro aí embaixo do título. E se tiver um botão Hypar aí embaixo, clica nele também, porque também me ajuda demais, beleza? Não estou no cenário que vocês estão acostumados, né, a ver o Cabeça Fria, porque ainda estou no Rio de Janeiro no momento que eu gravo esse vídeo, e tá chovendo demais no Rio. Até tinha um cenário bonito aqui no lugar que eu estou hospedado, né, com vista para o Pão de Açúcar, para gravar, mas está chovendo sem parar, então não tem como, e eu tive que gravar nesse fundo chato aqui, sem graça, essa parede branca, mas foi bom que eu montei esse cenarinho aqui com o computador, que vai me ajudar com o roteiro, beleza? O Atlético foi pro jogo com o Everson no gol, Lianco na direita, se firmando inclusive nessa posição, né? O Milito tinha o Saravia, que é o cara da posição, mas optou por jogar com o Lianco. A zaga titular do Galo hoje, né? Sem dúvida nenhuma, Batalha e Júnior Alonso. O Rubens fazendo esse lateral esquerdo na linha de 4, porque o Arana jogou um pouco mais à frente. Otávio e Alan Franco, que é a dupla titular de volantes. Eu acho que mesmo se o Vera tivesse condições de jogo, não tem, porque já jogou a Copa do Brasil pelo Corinthians. Ainda assim jogariam o Otávio e Franco, acho que são os volantes titulares, apesar de o Vera estar muito bem. Então hoje dá para confiar em qualquer dupla de volantes ali que o Milito use, né, nas partidas. O Scarpa aberto pela direita, o Arana, né, fazendo essa dobradinha com o Rubens, mas atacando mais por dentro pela esquerda, Paulinho e Hulk. Esse time sem bola marcava num 4-4-2, é o normal do time do Milito, marca com linha de 4, sai jogando com linha de 3, né? Então como é que era esse 4-4-2 aí do time do Galo? A linha de 4 normal com Lianco, Batalha, Alonso e Rubens. A segunda linha de 4 com Scarpa, os dois volantes, né? Otávio, Franco e Arana. Paulinho e Hulk, o Paulinho também com alguma responsabilidade ali defensiva, o Hulk também todo mundo, mas era um 4-4-2. Com bola, o Atlético fazia aquele famoso já, a gente já está acostumado a ver o Milito fazendo isso, 3-2-4-1. Por que 3-2-4-1? Marcava com a linha de 4, mas com bola o time construía só com 3, já espetando o Arana, né? O Rubens, perdão. O Arana já estava lá, já espetando o Rubens um pouco mais à frente. Então saía na construção com o Lianco pela direita, o Batalha por dentro e o Júnior Alonso construindo pela esquerda. Você já avança um pouco mais o Rubens, o Arana já começa a atacar um pouco mais por dentro, e aí dois volantes, por isso 3-2-4-1, né? O Otávio e o Franco lado a lado, e essa outra linha de 4 tinha o Rubens pelo lado esquerdo total, atacando pelo corredor. O Arana como um meia pela esquerda, por assim dizer. O Paulinho como um meia pela direita. E o Scarpa como um meia como um ala pela direita, o Hulk mais à frente. Então, por isso, um 3-2-4-1, né? O Hulk um pouco mais posicionado ali, centralizado no ataque, e o Paulinho, no momento da construção, descia um pouco mais, mas o Paulinho, cara, isso a gente monta esse time em linha, só para vocês terem ideia do posicionamento, porque o Paulinho é um jogador que se movimenta demais. Aliás, fez uma partidaça, nós vamos falar muito do Paulinho aqui nesse vídeo, mas é um cara que tinha esse posicionamento ali quando o Atlético se organizava para construir, mas se movimenta e puxa a marcação e pisa na área como atacante, e finaliza, e vai para outro lado e joga pelo lado e associa por dentro, e vira dupla de ataque do Hulk em vários momentos. Então é um cara indispensável para o funcionamento desse time. O Hulk é o Hulk, eu não preciso falar nada, mas ainda assim vou falar mais para frente. Muita chuva em São Januário, uma chuva que não parava, né? Realmente
forte e constante acima de tudo, o que é um elemento a mais para um jogo, que fica mais físico, que fica mais brigado, né, menos jogado, mas o gramado de São Januário, apesar de não estar visualmente bonito, até não ficou complicado em função da chuva, deu para jogar tranquilamente. E, cara, o Vasco, obviamente, jogando em casa, precisando reverter um resultado num duelo de mata-mata, foi pra cima no início do jogo, né? Tentou aquele abafo inicial ali por 15 minutos. O Atlético, a primeira vez que o Galo conseguiu tocar a bola por um pouco mais de tempo, já foi com 5 ali. Foram 5 minutos que só o Vasco teve a bola em cima, né? Totalmente no campo de ataque do Galo, sufocando, o que é normal, jogando em casa, precisando reverter o resultado. O Vasco iria realmente pra esse abafa. E foram 15 minutos ali que praticamente só o Vasco jogou, né? Só que o seguinte, eu vendo o jogo e vendo o que o Vasco estava tentando fazer com bola e sem bola, que foi uma marcação muito individual, com várias perseguições, jogadores tirando o espaço de cada jogador do Galo em vez de marcar em linha, né? Porque o Atlético tem jogadores que se movimentam muito, então o time que vai tentar marcar em linha, se não forem linhas muito próximas e muito atentas, pode acabar se complicando, né? Até pela questão técnica, que o time do Atlético é melhor que o time do Vasco, com todo o respeito do mundo ao time de São Januário. Mas, assim, os caras marcavam individual e com bola, cara, era um volume muito grande, assim. O jogo do Vasco ofensivo basicamente consiste em bola do lado para cruzar na área para o Verratti. Quando os vascaínos falam, e no como os caras vêm aqui, a gente falou sobre isso, tanto com o João Almirante, como também com o Pedrosa, né, o Lucas Pedrosa. Eu já perguntei a eles assim, cara, qual que é o plano B do ataque do Vasco? Porque o plano A tá claro que é bola no Verratti pelo alto. E o plano B? Acho que foi o Pedrosa que falou antes do jogo da ida. Cara, o plano B é esse também, assim, o jogo do Vasco passa por isso. É claro que você poderia ter, de repente, um Coutinho, se tiver um dia inspirado, vai criar alguma coisa por dentro. Não criou, não fez nada. O Atlético corrigiu essa marcação no Coutinho, é bem verdade. No jogo da Arena, vocês vão lembrar que eu até falei sobre isso no quadro que eu faço no Instagram, né, no Direto do Banco, depois do jogo lá na Arena, no jogo da ida, que me incomodou muito o espaço que o Coutinho teve para jogar no jogo da ida, flutuando entre linha, tendo espaço para dominar, para girar, para pensar o jogo, para escolher o passe. Em São Januário ele não teve. Estava numa noite menos inspirada, mas também teve menos espaço para jogar, então praticamente não jogou, né? Eu não lembro do Coutinho ter criado nenhuma chance de perigo durante a partida. Então era bola no Verratti, cara, era bola no alto, bola pro Verratti, e assim o Vasco tentava sufocar o Atlético já desde o início da partida. O juizão tinha o perfil de deixar o jogo seguir, né? Perfil de arbitragem de Copa mesmo. Eu lembro de um momento ali, perto dessa fase do jogo que eu tô comentando aqui, que teve um lance no Verratti, no ataque do Vasco, e depois no ataque do Galo teve um lance no Hulk. Os dois pediram falta, o juiz não deu nenhuma das duas faltas, né? Então era um árbitro realmente que deixava o jogo seguir um pouco mais, marcava chances, assim, faltas claras, claríssimas, como foi uma no Scarpa, que o Scarpa tenta sair de fora para dentro, aquela jogada característica dele puxando para dentro ali para a perna esquerda para cruzar ou para tentar uma finalização, e puxaram completamente a camisa do Scarpa, ele foi para o chão. A arbitragem deu a falta, é uma falta óbvia, e ali tem a primeira chance clara do jogo, né? Apesar da pressão inicial do Vasco, a primeira chance clara de gol do jogo foi do Atlético. O Scarpa cruzou essa bola na área na falta, a zaga do Vasco cortou parcialmente, ela caiu no pé do Batalha, o Batalha finalizou, e o Léo Jardim, que é um dos melhores goleiros do país, fez uma defesaça. Houve duas defesaças nesse jogo. Depois nós vamos falar na cronologia, vamos chegar na parte da do Everson, mas teve uma defesa do Everson também primorosa num chute cruzado, salvo engano, do Pumita, que a bola quica antes, gramado molhado, que foi, assim, uma defesa que é muito mais difícil do que parece, e essa do Léo Jardim também é uma defesaça de reflexo, de velocidade de reação ali. Ele teve muito a manha na jogada, e o Atlético ali quase fez o gol. Com o Batalha, né? Seria mais um gol decisivo do Batalha ali em Copa. Ele já nos classificou contra o São Paulo, contra o São Lourenço, e teve essa chance também contra o Vasco. Teve uma outra também, né? Que ele tabela com o Paulinho, mas não consegue finalizar como gostaria. Cara, não tem como não falar sobre o Rodrigo Batalha, né? Eu fico bem na dúvida se eu tiver que votar no melhor em campo do jogo de ontem, se eu voto no Batalha ou se eu voto no Paulinho. Os dois jogaram demais. É claro que o gol pesa muito, e o gol é do cara que é o melhor jogador do futebol brasileiro desde 2021, que é o Hulk. É gol de craque, é gol de jogador que decide jogo, classificação e título, como ele já decidiu alguns pra gente, e vai decidir mais alguns, se Deus quiser. Então, assim, tá bem votado no Hulk também, porque foi o cara que decidiu o jogo, mas pensando em 90 minutos, em coletivo, no que todos fizeram, pra mim, Batalha e Paulinho, cara, deram aula de futebol ontem. Paulinho pela movimentação, pelo fato de criar jogo, volume pro time, né? Tudo que o Atlético criou, basicamente, ao longo do jogo, com exceção do gol do Hulk, que foi uma jogadinha dele do Scarpa ali, passou pelos pés do Paulinho,
cracaço, joga muito, sou muito fã, vocês sabem disso. E o Batalha é impressionante, que cresce em jogo grande, né? Eu já trouxe esse bastidor pra vocês algumas vezes em live, em vídeos também, do tamanho da confiança do Milito no Batalha como zagueiro, né? O Batalha é zagueiro, aliás, é o melhor zagueiro, tô pra dizer isso, assim, ao lado do Alonso, né? Os dois são muito bons, mas é o melhor zagueiro que o Atlético tem no elenco hoje, é um cara que é originalmente volante, né? Mas a confiança que o Milito tem no Batalha como zagueiro, especialmente para jogar contra times que tem um centroavante de ofício, alto, de bola aérea, como é o Verratti, como é o Caleri no jogo contra o São Paulo, é muito alta. E tá cada vez mais claro por quê, né? Eu sempre falo que a gente tem que respeitar as decisões do treinador, porque é ele que treina os caras no dia a dia. Ele tem muito mais elementos para esse tipo de julgamento do que a gente. A gente vê o cara no jogo, né? O Milito vê o cara todo dia treinando, e eu já falei isso, cara, isso é fato, é informação. O Milito tem no Batalha um homem de confiança para marcar o jogador alto do ataque adversário. E mais uma vez o Batalha prova por quê. Que ele merece essa confiança do Milito. O Batalha, nesse tipo de jogo, cara, é impressionante. Ele se transforma. Mais uma partida espetacular do argentino, anulando o Verratti em praticamente todos os lances. Os lances que o Verratti consegue tocar na bola de cabeça, não consegue tocar com espaço, sabe, assim, dominando o espaço pelo alto, subindo da forma como ele gostaria, cabeceando em condições, né, de fazer um gol. Porque o Batalha enche o saco e marca de perto e é muito bom na bola aérea também. Então, cara, palmas pro Batalha, que pelo alto vai muito bem. Por baixo eu tava vendo um scout. Aliás, não lembro quem comentou isso comigo, acho que foi o Igor, da 98, Igor Assunção. Que o Batalha errou um passe no jogo, né? Teve 98% de acerto de passe, né? Então, impressionante. Jogador extremamente correto, no sentido de não errar. E ele é muito concentrado, cara. E é a cara do Galo, jogador que vibra, que briga, que não tira o pé nunca, que é guerreiro, que cobra os companheiros dentro do campo. É um capitão, apesar de não ter a faixa. É um capitão, um cara que orienta, que dá esporro, que chama atenção e que traz os caras pra perto. Cara, sou muito fã do Batalha como zagueiro, como volante acho bom também, mas como zagueiro pra mim é acima e fez uma partida muito próxima da perfeição ontem e mais uma vez foi protagonista na classificação do Galo. O Vasco logo depois tenta responder, né, numa finalização ali da entrada da área que é bloqueada pela nossa zaga, e o Atlético tem uma chance de contra-ataque que poucas vezes aparece num jogo desse tamanho, né, justamente com Paulinho, Scarpa e Hulk, né? O Scarpa opta por tocar para o Paulinho, que acaba marcado, não tendo espaço para finalizar como ele gostaria. E o Atlético não consegue fazer o gol, o Hulk estava livre do lado esquerdo. O Hulk fica maluco, briga, reclama, é claro, né? Queria a bola, queria fazer o gol. E, enfim, o Scarpa pede desculpa, tá? Eu tava em São Januário, eu vi, ele foi lá depois, conversou, pediu desculpa e tal, talvez não tenha tomado a melhor decisão. E aí depois o engraçado é que no lance do gol, o Scarpa vai lá, e a gente vai chegar no lance do gol, né? Mas o Scarpa vai lá e fala, quem que deu assistência? Tipo assim, errei lá, mas tá aí, ó, né? Me redimi agora dando passe pro gol do Hulk. A gente vai falar sobre a relação dos dois e sobre o lance do gol na hora que a gente chegar lá na cronologia, mas esse foi um lance realmente que o Atlético não tomou a melhor decisão ali no contra-ataque. E eu venho falando isso sistematicamente em vídeos aqui no Cabeça Fria. Esse time do Galo não é forjado para contra-atacar. Não é a essência desse time. Sabe aquele time que sabe se defender bonitinho e tá acostumado a contra-atacar? Os caras já sabem o movimento, já sabem onde que a bola vai entrar em quem, faz o facão, faz inversão de movimento para puxar a marcação. O Galo não é esse time, cara. O Atlético é um time de ter a bola, de propor o jogo, né? Então falta um pouco mais de eficiência em lance de contra-ataque, mas para isso você precisa treinar, e para treinar você tem que ter tempo, e o Milito não tem. Então, assim, que bom que o Atlético não depende só disso para ganhar os jogos, que bom que não é a proposta do time, porque se fosse, realmente, o aproveitamento do Galo em lance de contra-ataque é baixo, falta acertar melhor a última decisão, o último passe, se movimentar com um pouco mais de precisão. O Galo pouquíssimas vezes no ano fez gols assim, jogadas de transição, e não é a essência desse time do Milito. O tempo ia passando, né? Guilherme Arana também tenho que destacar que ligadaço no jogo, né? O Arana realmente ele incorpora ali uma outra pessoa quando ele tá dentro do campo, e é muito pilhado, e isso é muito bom nesse tipo de jogo, desde que não vá pro lado da violência, de correr o risco de ser expulso, e ele não tem esse risco. Risco sempre tem, né? Mas não tem esse histórico, né? Vamos dizer assim. E o Galo, cara, levava ali o jogo, né? A estratégia era muito clara.
marcar o Vasco, tirar os espaços, né, suportar essa pressão e, obviamente, tentar a transição, tentar a bola parada, tentar até uma bola longa para o Hulk de costas, né? Um jogo como esse seria bom, de repente, você ter o Daverson para jogar como pivô, mas não pode jogar a Copa do Brasil. Então o Hulk fazendo esse papel de fazer a parede, mas era sempre muito marcado de perto. Como eu falei, o Vasco fazia marcação individual, com perseguições, então tinha sempre alguém na cola dele, do Paulinho, enfim. E o Atlético tentava ganhar tempo, e quanto mais passava o tempo, mais difícil ficava a situação do Vasco, porque o Vasco estava sendo muito exigido fisicamente, né? Para marcar individual, como eu falei, e para ter o volume que eles precisavam ter, para chegar com muita gente ao ataque, para puxar a marcação e tentar abrir um espaço para o Verratti cabecear na área. Então era realmente um jogo de desgaste, mais para o Vasco até do que para o Galo, por uma questão óbvia de ter que ir atrás do resultado, né? Aos 25 ali, eu lembro que teve um tiro de meta pro Galo, que o Everson foi bater e o juiz estava de costas, aí o Everson foi, aí voltou um pouquinho para ganhar uns segundinhos ali, até bater, a torcida do Vasco chiou e tal, o juiz virou e acho que até faz um gesto para ele, tipo, acabou, é para bater logo, faz assim, não vou lembrar exatamente, mas ali eu pensei, cara, o Everson, em algum momento, pelo menos se o Galo não tomasse o gol, né? O Everson vai tomar um amarelo aí por cera, porque ele vai ganhar esses segundinhos ao longo do jogo e tal. E eu tinha feito uma apostinha na KTO de vitória ou empate do Galo e mais de 5,5 cartões amarelos, né? Na partida. E acabou que o jogo terminou com 4 amarelos para jogadores em campo, mais o amarelo para o Matheus Mendes, que estava no banco. Então não entrou essa apostinha, foi a primeira aí dessas últimas rodadas do Galo que eu errei, né? Nos jogos do Galo eu tava acertando quase sempre, mas tá aqui, ó, eu falo quando eu acerto, falo quando eu erro também, a aposta esportiva é isso, rapaziada, é pra se divertir, é pra brincar, quem gosta de se divertir e quer fazer aquela fezinha ali nos jogos do Galo, em outros esportes, enfim, faz o cadastro lá na KTO, usa o cupom FROSSAR no primeiro depósito, porque vai te garantir 20% de bônus, né, nesse primeiro depósito, bônus limitado a R$100. Consulte o regulamento para entender como funciona, é só para maiores de 18 anos. E por favor, gente, aposte com responsabilidade para se divertir, não é para usar dinheiro de obrigação, tá? Não é para considerar que é investimento. Você pode ganhar, como eu ganhei nos últimos jogos do Galo, pode perder, como eu perdi ontem, porque faltou um amarelo ou 2 amarelos ali. Mas é isso, é pra brincar, e quando você coloca uma grana que não faz falta, perdeu, tá tudo certo, e segue a vida, combinado? O Vasco dá uma crescida, tem uma finalização muito boa ali aos 29, cruzada, uma bola que desvia e vai para escanteio, passa perto, né, da trave ali do gol do Everson, e pouco depois sai o lance do pênalti, né? Um cruzamento, o Otávio bloqueia e é pênalti. Aquilo é pênalti. O braço dele não tá colado, a bola pega no braço 100%. O próprio Otávio se acusa na hora que a bola bate no braço, ele olha já pro juiz, porque ele sabe que pegou. É um lance que dá pra criticar o cara, pô, podia ter tomado um cuidado maior, braço pra trás, até dá, mas é um lance rápido, cara. O cara não deixou o braço totalmente aberto, não foi tão imprudente assim, mas não tem jeito, cara. O braço tá descolado do corpo, a bola pega no braço, é pênalti. Aliás, não dá pra entender por que a arbitragem precisa de 6 minutos pra analisar um lance desse, com todo o respeito do mundo. Cara, lance de toque na mão de defensor na área, a atuação do VAR tem que ser, na minha opinião, o seguinte: viu o vídeo, pegou no braço? Pegou, chama o juiz decide. Não tem essa de, vamos analisar. O que tinha pra analisar ali? Impedimento não era, né, para ver se era um lance interpretativo. Claramente é um lance interpretativo. E quem decide é o árbitro do campo. E a bola pegou no braço. Se a bola pegou no braço é óbvio. A câmera aberta já consegue ver, não precisa nem de replay. Então o VAR é só pegar o replay, né, olhar, pegou no braço, pegou, tá dentro da área, tá. Chama o juiz vai ver, aí você dá os 20 ângulos lá pro juiz que ele precisar e o cara vai tomar a decisão. E foi a decisão correta, foi pênalti, bem marcado. O Verratti bate bem, cruzado, rasteiro, o Everson cai para outro lado, o Vasco ali sai na frente, consegue o resultado que precisava para levar para os pênaltis, né? A partida. Eu já vou até emendar aqui para falar de um assunto aqui, porque hoje eu estava olhando o Twitter, né? Aquele poço de maluquice que é o Twitter. Tem muita coisa boa, mas tem muita loucura também. É o melhor e o pior lugar da internet ao mesmo tempo, na minha opinião. E aí alguém falou assim, Frossar, depois levanta pra gente o aproveitamento do Everson e do Matheus Mendes em pênaltis. Eu acho que quando for pra pênaltis, se for pra pênaltis, tem que trocar no final do jogo pro Matheus Mendes ir pra disputa e tal. Rapaziada, eu não vou fazer isso, tá deixando claro.
É porque eu sou contra. Se eu faço um levantamento e aí por acaso acho, e acho difícil que seja o caso, tá? Porque o Everson já pegou muito pênalti no Galo, ou vocês esqueceram da final da Supercopa contra o Flamengo, por exemplo. Mas vamos supor que o Mendes tem um aproveitamento absurdo em pênaltis na base, porque eu vou ter que pegar na base, né? No profissional, salvo engano, ele pegou um, né? E com certeza tem um aproveitamento melhor, porque teve muito menos pênalti cobrado contra ele e pegou um, né? Então, enfim, é uma comparação até injusta. Mas vamos supor que a gente compare a base também e consiga achar números que deem pra gente fazer, deem um elemento ali pra gente fazer uma comparação justa e o Mendes seja mais pegador de pênalti que o Everson, de acordo com as estatísticas, né? Estamos supondo aqui. Ainda assim, eu não vou defender esse tipo de coisa, cara. Porque não faz sentido você... parece que eu vou estar fazendo campanha para tirar o Everson. E eu sou contra tirar o Everson. Eu acho o Everson um goleiraço. Fez uma defesa ontem impressionante no chute cruzado do Pumita, né, que eu já mencionei, tô mencionando aqui de novo. É um cara que é campeão pelo Galo, que já apareceu em momento decisivo, que já ganhou título pelo Galo, decidindo em disputa de pênaltis. Eu não entendo essa tara que alguns têm em trocar goleiro, cara. Eu confio 100% no Everson, confio muito no Matheus, acho muito bom goleiro. Acho que nos momentos que ele tiver as oportunidades dele, ele vai fazer a parte dele, como já fez em vários jogos. Mas não tem porquê a gente fazer esse tipo de campainha. Ah, porque o Everson não pegou um pênalti. Gente, normal do pênalti é o cara fazer o gol. Ah, porque o Everson tomou um gol do Marinho lá em Fortaleza, numa finalização que ele encostou na bola. O cara chutou, tava mais perto do que a distância do pênalti. Chutou no alto. O Everson ainda consegue tocar na bola. É uma perseguição de alguns, tá? Que bom que é a minoria, que eu não consigo entender. Então eu não vou ficar levantando o número de Everson para comparar com o Matheus Mendes, porque eu acho que a escolha do goleiro titular do Galo tá certinha. O titular é o Everson com justiça. É ídolo do clube, é campeão, já foi protagonista em título várias vezes, é experiente. Cara, não tem por que fazer esse tipo de coisa e não farei, beleza? Então o Everson cai para um lado, o Verratti bate pro outro. Mérito do atacante, cara. Mérito do atacante, assim. É muito raro na história do futebol mundial você ter um lance de pênalti que você pode culpar o goleiro. Só, tipo assim, no lance o cara bateu muito mal no meio do gol, o goleiro ficou no meio do gol, a bola tava na mão dele, ele toma um frango, a bola entra. Aí beleza, pode até falar, pô, que vacilo. Mas, cara, tem que tentar um lado, caiu pra um lado, o jogador bateu do outro, gol, tá tudo certo. Não tem o que falar do Everson, obviamente, num lance desse, né? Muito menos ficar levantando hipótese de troca de goleiro, porque eu sou contra essa possibilidade nesse momento da temporada. Essa defesa do Everson que eu falei que foi uma defesaça foi logo depois do gol, inclusive, né? Já estava 1-0, foi aos 43 do primeiro tempo. Imagina se o Vasco faz 2-0 aos 43 do primeiro. Um chute cruzado do Pumita, gramado molhado, a bola quica logo antes do Everson, ele espalma e a bola passa até perto do travessão, né? Ele espalma e a bola sobe e faz uma defesaça. Logo depois o Vasco tem mais uma chance, aliás, na cobrança do escanteio desse lance, dessa grande defesa dele. Bola cruzada na área, o Verratti cabeceia com muita dificuldade, mas a bola acaba sobrando ali pro Léo Pelé dentro da área, que finaliza fraquinho, o Everson fica com ela de novo, né, e suporta esse 1-0 no resultado, né, no placar. O Atlético tem até uma chance ali na última bola do primeiro tempo, aos 50, 51, com o Lianco numa sobra ali dentro da área, que ele finaliza e a bola passa por cima e o 1-0 vai como resultado para o intervalo. Se vai 2-0, amigão, fica realmente complexo para você voltar necessitando obrigatoriamente fazer um gol para levar para os pênaltis, né? Volta 1-0, né? Tá indo para os pênaltis, se você achar um gol, você está classificado. É um cenário muito mais favorável. Então, realmente fez toda a diferença essa participação do Everson no gol. E já que o Lianco teve essa chance no finalzinho do primeiro tempo, aproveito para falar dele também, né, cara? Eu falei na live antes do jogo, na falazada nossa de sexta-feira, que eu iria com o Saravia por uma questão de velocidade e tal. Mas, cara, o Lianco tá se mostrando um baita de um lateral, né? Tá jogando muita bola, fez mais uma baita partida. Eu tinha um receio justamente dessa questão da velocidade, campo molhado, o Vasco tem os caras mais rápidos ali pelos lados, apesar de não serem grandes jogadores, tal do Emerson Rodrigues por um lado, o Pumita por outro, até improvisado, né? O Pumita é lateral de origem, mas no lado do Lianco ali era o Emerson Rodrigues, mas ele foi muito bem, o Lianco, né? Mais uma vez, mais uma partidaça. Então tá muito bem escolhido pelo Milito, é o que eu sempre falo, né? A gente dá pitaco com base no que a gente vê no jogo, aqui e ali, uma percepção, mas o cara que treina os jogadores no dia a dia sabe muito bem quem que ele deve colocar nos jogos. E o Lianco fez mais uma partidaça, tá se firmando, tá tendo mais minutos agora no time titular, que é o que ele reclamou lá atrás. Pô, eu tô jogando, mas tô jogando só com time reserva. Agora não, agora ele tá tendo mais minutos entre os titulares. É bem verdade que como lateral, menos como zagueiro, mas tá tendo mais minutos no time. E com certeza tá felizão por causa disso, né? Sorrindo de orelha a orelha. E pra você ficar com um sorrisão bonito igual o do Lianco, eu sou craque de gancho, é piada.
você tem que fazer o seu plano odontológico na Confiax, meu amigo. A Confiax que tem seguro para o seu carro, seguro para sua moto, seguro para o seu equipamento eletrônico, tem consórcio, tem plano de saúde e tem plano odontológico também. Plano individual, plano para você e para sua família. Você vai escanear o QR Code que está na sua tela. Você vai ser muito bem atendido pelo time Confiax, melhores condições do mercado. Você que é inscrito no canal do Frossar tem aquela condiçãozinha especial, sempre tem, pode chamar aí o pessoal e negociar com eles e fazer o plano para cuidar do seu sorriso aí, da sua saúde bucal, porque saúde bucal é coisa séria, beleza? Depois do intervalo, o Galo volta para o jogo, claro, com volume para tentar empatar a partida, um resultado que daria a classificação, que acabou sendo o resultado final do jogo. E tem que parabenizar o Vasco, cara. Era o jogo da vida do Vasco, né? Era o jogo dos últimos 15 anos do Vasco, né? O Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011 e depois disso não chegou mais longe, assim. Teve aquela possibilidade deles irem longe na Libertadores de 2012, aquele timaço do Vasco, Diego Souza, aquele lance claro do Diego Souza, né, clássico, né, do Diego Souza contra o Cássio, né, no Vasco e Corinthians. Mas assim, de lá pra cá o Vasco não teve momentos de protagonismo em competições nacionais ou internacionais. Então, era a chance que os caras tinham de voltar a uma final nacional, mesmo com um time bem inferior ao adversário, com todo respeito, o Galo é mais time que o Vasco hoje, né? Então assim, era o jogo da vida, entrega não estava faltando, mas são seres humanos, né? Mas tem que parabenizar, porque é o seguinte, antes de falar da questão da falha que em algum momento vem, os caras estavam se entregando na marcação de uma forma absurda, assim, marcando individual, como eu já falei, com perseguições, e aí o Atlético tem alguns jogadores que fazem essa marcação individual ficar inviável, né? Porque nenhum jogador aguenta correr tanto assim atrás de outro por 90 minutos, como, por exemplo, a marcação do Paulinho, né? O Paulinho é um jogador que tira qualquer marcador individual do jogo, ou quase todos, né? Por uma questão física, porque ele se movimenta demais. O próprio Rafael Paiva fala isso na entrevista coletiva. O Paulinho anda o campo inteiro e isso, primeiro, que abre espaço, e isso cansa o adversário, e isso gera esse problema físico do outro lado, mas o Vasco ia se superando como dava, né? Correndo muito, tirando os espaços, o Atlético realmente não tinha espaço para jogar no segundo tempo, e o jogo do Vasco ficou, de certa forma, confortável do ponto de vista de estratégia. Confortável, assim, de saber o que fazer, não confortável de perna, porque não estava. Né? Era difícil imaginar o Vasco suportando aquele ritmo ali com os mesmos jogadores até o fim. Mas em relação à estratégia, o jogo do Vasco era aquilo ali. Já fizemos o gol, temos o resultado dos pênaltis, os caras são melhores que a gente. Vamos marcar, dar a vida aqui, tirar os espaços, não deixar os caras criarem nada e vamos tentar numa bola ou outra espetar. Uma bola pelo lado, bola aérea no Verratti para variar. O jogo dos caras é basicamente só esse, ainda mais quando o Coutinho não arruma nada, como foi o caso de ontem. E vamos ver se a gente acha o segundo gol para ganhar já no tempo normal. Se não, leva para os pênaltis e é isso aí. O jogo do Vasco era isso. E o jogo do Galo era tentar alternativas para furar esse bloqueio, né? O Vasco muito arrumadinho, ninguém tinha espaço para jogar. E era o Hulk de costas, é tentar uma aproximação, é colocar zagueiro no campo de ataque, tentar rodar a bola, ver se acha alguma coisa. Mas estava muito difícil, cara. O Vasco merece elogios porque realmente fez essa marcação individual em grande parte do jogo muito bem feita. O Paiva elogiou o Paulinho, eu vou mais uma vez elogiar o Paulinho aqui, porque, como eu já falei nesse vídeo, o que o Atlético conseguia criar, com exceção do lance do gol, passava por ele, é um jogador muito dinâmico. Eu acho que o jogo do Paulinho ontem é o típico jogo que faz até aquelas pessoas que têm dificuldade de ver o jogo como um todo, aquele torcedor de melhores momentos, né? Torcedor que vê só passe para gol e gol, né, o que o cara faz durante 90 minutos o torcedor não enxerga. Só que se o cara fez gol, ele jogou bem. Se o cara deu um passe para gol, ele jogou bem. Se não fez passe, se não deu assistência ou fez gol, ele jogou mal. Tem muito torcedor que vê o futebol assim, né? E eu sempre sou o defensor aqui do argumento de gente, futebol é muito mais que isso. O jogador em 90 minutos vai estar com a bola no pé em 2 minutos, 3. Por 86, 87, ele vai estar correndo sem bola. Observe esses 87 também, tenta ver o cara um pouco mais do que ele faz, além do óbvio, além da finalização, né? E eu acho que o jogo de ontem, pelo tanto que o Paulinho se movimentou, foi um jogo que algumas pessoas podem ter conseguido notar o grande jogador que é o Paulinho e o motivo que eu aqui nos vídeos, mesmo quando o Paulinho perde gols inacreditáveis, venho aqui e defendo. O Paulinho é titular absoluto desse time. Os gols perdidos são um problema quando acontecem? São. Eu venho aqui, reclamo, falo que ele tem que treinar mais, etc. Mas não existe cogitar o time titular do Atlético sem o Paulinho por razões que para mim são óbvias, mas para muitos eu sei que não são. Mas eu acho que ontem ficou claro para muita gente por que o Paulinho é peça-chave nesse time do Galo e por que ele tá jogando no sacrifício.
né, com dores na perna, precisando de remédio para controlar a dor, mas, será que vale a pena? Óbvio que vale, ontem ficou claro pela partidaça que fez o Paulinho mais uma vez. O próprio Paulinho tem uma boa chance ali no início do segundo tempo, uma bola cruzada pelo Rubens, o Paulinho finaliza, o Léo Jardim faz a defesa. Depois o Vasco tem até 2 chegadas ali, uma bola cruzada também para o Verratti, que ele meio que se assusta com a bola e não consegue finalizar, o Everson fica com ela, e uma outra bola cruzada ali aos 14, que ele cabeceia também, muito bem marcado, sem perigo, a bola não leva perigo ao gol do Galo. O jogo entra nessa fase, né, de o Atlético ocupar o campo de ataque, do Vasco tirar espaços, marcar individual e não deixar o Galo jogar, e o Vasco tentar uma coisinha ou outra, mas o Atlético começa a ocupar cada vez mais o campo de ataque, e ali aos 29 tem uma jogada de transição também, que o Hulk vai muito bem, lá na linha do meio de campo quase, de costas, consegue suportar o marcador e dar um passe meio que de costas assim pro Paulinho, e o Paulinho leva, mais uma vez o Paulinho, né, o jogo sempre passa por ele, e tabela com o Arana, né, o Paulinho leva, toca pro Arana, o Arana devolve pro Paulinho, que finaliza, a bola desvia e sai em escanteio, né, foi uma das chances do Galo, né, naquele momento do jogo. Logo depois o Galo tem uma posse de bola longa, o Galo fica trocando passe ali por 2 minutos com um jogador a mais, porque o Piton saiu sentindo no Vasco, e o substituto dele, Leandrinho, ainda não tinha entrado, né. Foi até engraçado, eu vi lá de onde eu estava em São Januário, um auxiliar do Vasco indo atrás do gol, onde os jogadores do Vasco estavam aquecendo, tentando chamar o jogador do Vasco para entrar, porque o Vasco estava com a menos, o cara estava aquecendo, provavelmente olhando para o campo e não percebeu. E o auxiliar do Vasco estava tão desesperado chamando, cara, que por algum momento eu achei que era um torcedor que tinha invadido. Que o cara entrou assim, balançando os braços, falei, gente, o que esse cara tá gesticulando assim? Eu não tinha entendido. Aí que eu vi que ele estava chamando o jogador do Vasco, estava aquecendo para entrar, porque o Vasco estava com um a menos, né, por causa do Piton. E o Atlético fica um tempão com a bola, com um jogador a mais, e a prova que o Vasco estava muito arrumadinho é que nem nessa posse o Galo consegue fazer nada, né, ficou um tempão, trocou, tentando achar esse espaço, e eu pensei nessa hora, cara, é a chance que o Galo precisava, né, o time do Vasco tá marcando individual, agora os caras estão com a menos nessa jogada, cara, roda a bola, paciência, vai achar um espaço, a gente vai conseguir infiltrar com alguém, e acaba conseguindo infiltrar de fato com o Batalha, tabelando, salvo engano, com o Paulinho. Aí o Batalha sai cara a cara, só que não consegue, travado também, claro, não consegue a finalização ideal ali. E a gente acaba desperdiçando essa chance, essa posse com o jogador a mais. O Vasco coloca o jogador em campo, que entrou no lugar do Piton, faz umas outras mudanças também, salvo engano, saiu o Hugo, volante, né, Hugo Souza, para entrada, Hugo Moura, né, perdão, para a entrada do Sforza, o outro volante do Vasco. O Vasco, nesse momento, recompunha um pouco ali a energia do time, né? Porque esses caras estavam marcando individual, cansaram demais. E o Vasco se ajeitava ali, trocando peças para conseguir suportar essa marcação até o fim. E foi nesse momento, depois dessa finalização que não rolou do Batalha, nesse lance que a gente teve um jogador a mais por 2, 3, 4 minutos ali, que eu escrevi no meu bloquinho de notas, que eu faço um roteiro para gravar justamente o Cabeça Fria, escrevi assim, cara, o Atlético não tem caminhos para chegar ao gol que não seja uma bola no Hulk. Eu escrevi isso, assim, porque eu não via nada, né? É claro, o Paulinho se movimentava para criar espaço, mas estava muito bem marcado e, assim, não tinha também esse espaço todo para jogar. O espaço que em algum momento o Rubens teve para jogar pelo lado esquerdo não tinha mais, o Vasco já conseguia fechar bem essa amplitude. O Scarpa estava apagado, o Hulk jogando bem de costas, mas não tinha até então nenhuma chance clara de gol, né, e não vinha fazendo uma partida primorosa também, mas é o tipo de coisa, assim, jogadores muito acima da média, como são especialmente Hulk, Scarpa, Paulinho, esses caras, assim, Arana, esses caras diferenciados, ofensivamente falando, você não tira, né, de um jogo desse tamanho, porque o cara pode achar uma bola a qualquer momento e resolver o jogo para você. E os dois fizeram isso, né? Claro que o Hulk é o protagonista do lance, mais uma vez, repito, é o melhor jogador do futebol brasileiro desde 2021. A finalização é um absurdo. Eu vou falar bastante sobre o Hulk, mas antes só destacar que o Scarpa também é imprescindível na jogada, né? Ele bate o lateral, o Hulk devolve nele, ele domina bem, uma bola que vem até um pouco alta. E o passe que o Scarpa faz ali, cara, é o passe preciso, perfeito, na força certa. Se ele faz aquele passe um pouco mais fraco, o zagueiro do Vasco consegue interceptar. Se ele faz um pouco fora do pé do Hulk, o Hulk teria que dar dois toques na bola, pelo menos, antes de finalizar, né? E ali o passe do Scarpa é perfeito, firme no pé do Hulk. E a partir de agora a gente fala do Hulk, porque é um absurdo, né?
O domínio orientado é um absurdo. O Hulk domina já ajeitando o corpo para finalizar. Se ele domina só parando a bola, depois vai virar para ajeitar, para chutar, não ia dar tempo. O zagueiro do Vasco ia chegar. O Paiva fala sobre isso na coletiva, né? Que o Hulk precisa de 2 segundos ali para resolver. Que o Vasco conseguiu anular o Hulk em grande parte do jogo. E é verdade, o Hulk não teve espaço para jogar. O Pelé, encheu o saco dele, ficou na cola o jogo inteiro e dava porrada e colava nele, não deixava respirar. Só que é o tipo de cara que craque que precisa de uma bola. Uma bola que o marcador dá 1,5 m para ele, que ele consegue dominar orientado olhando pro gol, meu amigo. Ele vai fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é gol. E ainda tem o lance do scout, que é muito legal, né? Que o próprio Hulk falou isso em entrevista depois, que ele tem um departamento de scout pessoal, né? Um pessoal ali que faz para ele análise de desempenho, análise dos adversários e tal. E que esse scout pessoal do Hulk tinha dito a ele que as chances de gol dele no jogo eram o chute alto no lado direito do goleiro, né, que foi justamente onde a bola entrou, e o chute rasteiro no lado esquerdo do goleiro, que eram, vamos dizer assim, as fragilidades do Léo Jardim, que é um goleiraço. Até vi muita gente brincando no Twitter, e eu concordo, que um chute daquele no ângulo é a fragilidade de qualquer goleiro do mundo, né? Não tem como aquela bola ser o forte de nenhum goleiro, porque o normal daquela bola é entrar, porque o chute é muito bonito. Mas muito legal a gente observar que o Hulk, além de ser um monstro como jogador, além de ser um cara que se cuida fisicamente de um jeito muito acima dos demais, por isso está jogando em alto nível na idade que tem, é um cara que também se preocupa com o lado tático do jogo, com a preparação teórica, né, que é justamente isso, pô, onde que é o ponto fraco de cada jogador, onde que está o espaço nesse jogo que eu posso atacar. É claro que é um trabalho da comissão também, um trabalho do departamento de análise de desempenho do Galo, mas o cara, além de ter uma baita estrutura no clube, ainda busca isso por fora. Ainda vai estudar no momento dele de descanso, de lazer. Não à toa como eu disse, o maior jogador do futebol brasileiro desde 2021. O cara que já está, sem dúvida nenhuma, na primeira prateleira da história centenária do Clube Atlético Mineiro, pelo profissional que é, além do jogador que é, né? É talento combinado com esforço, né? A gente tem aquela... Não vou, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma comparação, tá? É só uma questão de característica que eu vou falar. A gente tem aquela discussão muito legal lá de Messi ou Cristiano, que a galera ama fazer. O Messi é o talento puro, nato, nasceu com aquilo, e o Cristiano é o esforço, é o cara que se dedica, é uma máquina que se dedica para chegar naquele, treina tanto que chega à perfeição. O Hulk, pelo amor de Deus, não tô falando que o Hulk é a mistura do Messi com o Cristiano Ronaldo, que vão falar isso aí nos comentários, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando que o Hulk, guardadas as proporções, é um cara que tem os dois. É um cara muito talentoso, que tem recurso, que bate bem na bola, que é habilidoso, que, enfim, e muito esforçado, né? Então, a conclusão dessa equação é o jogador que a gente tem o privilégio de ver com a camisa do Galo e que decide, cara, jogos, classificações, como foi o caso, uma cobrança, uma batida perfeita na bola, o gol do Galo, que é o gol da vitória, e aí depois a comemoração dele com o Scarpa, né? Antes de gravar esse vídeo, eu tava vendo o Esporte Espetacular e vi uma entrevista exclusiva da Bárbara Coelho com os dois, né? Aliás, um abraço para o pessoal do meus amigos, Marcelo Lages, que apresenta o programa em BH, né? O bloco local do em Minas Gerais, meu parceiro, bichão, um abraço para ele. E tava vendo a ótima entrevista da Bárbara Coelho com os dois, cara, o Scarpa e o Hulk, e os dois abraçados ali e tal, e revelaram aí que teve até um eu te amo naquela comemoração ali, né? E como é bom ver os dois se procurando, se ajudando e fazendo a diferença juntos, né? O passe do Scarpa, que também estava apagado no jogo, gol do Hulk, a comemoração dos dois, o Scarpa enforcando ele, falando, e aí, quem te deu assistência? E o Hulk puxando o cabelo dele, eu te amo. E o Hulk brincando com ele, pô, eu cobro dele porque a gente cobra de quem a gente gosta e tal. Espetacular, me deixa muito feliz ver jogadores desse nível jogando e sendo protagonistas com a nossa camisa em jogos desse tamanho, e tomara que voltem a aparecer na final, seja contra quem for, porque a gente é privilegiado de ver esses caras com a camisa do Galo. O Hulk eu não preciso falar nada, é meu grande ídolo dessa geração, sem dúvida nenhuma, acho que de vocês também. E o Scarpa é um jogador que eu também sou muito fã, que mais uma vez, estava apagado, mas apareceu na hora que o time precisava, com um passe perfeito e com assistência pro gol do brabo, do Givanildo, do craque, que merece todo o respeito, não só do atleticano, como de todo o futebol brasileiro, pelo jogador, pelo monstro que é dentro do campo.
O Vasco, depois do gol do Galo, perde aquela concentração e aquele foco na marcação, então o Atlético consegue reter um pouco mais a bola na frente, ter um pouco mais de espaço, sofreu algumas faltas. O Vasco tem uma chance, que nem dá pra chamar de chance clara depois do gol do Galo, que adivinha, bola cruzada na área pro Verratti, ele não consegue cabecear tão bem assim, não gera tanto perigo, o Atlético fica com a bola o máximo que pode e termina o jogo justamente com esse empate por 1-1 que nos deu a classificação 3-2 no agregado. A classificação do Galo é justíssima. O Atlético foi mais time nos dois jogos somados. Eu até acho que o time tirou um pouco o pé no jogo da ida no segundo tempo. Eu falei isso no Cabeça Fria, que o jogo ficou lento, que o Atlético, a sensação que dava é que se forçasse um pouquinho faria 3-4. E naquela ocasião eu até falei que o fato do Galo ter jogado com titulares contra o Palmeiras no jogo anterior, lá em Campinas, pode ter atrapalhado, pode ter cansado um pouco os caras pro jogo contra o Vasco. E eu acho realmente que isso pode ter acontecido, mas fato é que o Galo poderia ter construído uma vantagem maior, porque jogou para isso na Arena, e em São Januário, né, colheu os frutos de ser um time melhor, cara. É um jogo equilibrado, que o adversário tá jogando a vida, tá marcando, tá se dedicando. O fato de você ter um cara muito acima no time, ou dois caras muito acima, ou 3 ou 4, que é o caso do Galo, esses caras vão resolver para você na hora que você mais precisa. O Milito sempre falou isso. Me lembro de um momento lá no início da temporada em que o Hulk estava vivendo uma seca de gols, que há uma pergunta sobre isso pro Milito. Salvo engano, fui eu que fiz, inclusive, uma pergunta no sentido de a importância do Hulk mesmo quando ele não fazia gol, né? Que ele ajudava, enfim, dava assistência e brigava, e jogava de costas no esquema do Milito. Acho que foi isso mesmo, foi eu que perguntei. E o Milito fala, cara, minha confiança no Hulk é 100%, porque eu sei que no momento que o time mais precisar, ele vai estar lá, como o craque que é, como liderança que é. E foi o que aconteceu. Na coletiva, os dois até brincam um com o outro, né? O Milito repete isso, ele tá aqui pra isso, por isso que é o líder, por isso que é o capitão do time e tal. E o Hulk até brinca, foi sorte, os dois dão uma risada ali na coletiva. Mas, cara, é exatamente isso. O que o Milito falou lá atrás, o Hulk tá ali pros momentos que o time mais precisa. Apareceu de novo, a classificação é justa, vamos à final, que venha Flamengo ou Corinthians. Mais uma vez, pode ser que você já saiba qual dos dois que é, se estiver vendo essa análise depois do jogo. E o mais importante é que estamos em mais uma final e agora vamos para cima do River para começar bem essa disputa de semi da Libertadores, para garantir mais uma final de Libertadores também. Seria a segunda em nossa história, a primeira fomos campeões e, cara, tem muita coisa boa guardada para esse time do Galo. Que bom que, enfim, agora cada vez menos cornetas do Milito enchendo o saco, deixem o homem trabalhar, é muito bom treinador, tá mostrando isso jogo após jogo. E vamos para cima, muito feliz, orgulhoso. E que venham as finais, que venham as partidas de semifinal contra o River, que venham as finais da Copa do Brasil e tomara que venha a final da Libertadores também, que a gente tenha um fim de ano especial aí, comemorando títulos do Galo, beleza? Se você gostou dessa análise, peço a moral que você deixe o like nesse conteúdo e tamo junto, até o próximo conteúdo aqui no canal do Frossari, viva o Clube Atlético Mineiro, um abraço.